Você lembra quando foi que o Senhor separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração, na palavra, eu dou-lhe minha palavra, e achará, e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa e não será acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará, e aprovado será. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os queridos irmãos. Nós estamos aí iniciando o nosso devocional da PIB. Está conosco a Luciana, o Sidney, o Cristiana, a Priscila. Que coisa boa, que bom podermos estar junto, a Angélica também. É bom podermos estar mais uma vez aí nos reunindo, virtualmente. Estamos aqui conectados para termos esse tempo dedicado para o estudo da Palavra de Deus. Como é bom podermos saber que, apesar de ainda termos que lidar com esse distanciamento, Deus ele nunca se distancia de nós. Nós precisamos a cada dia buscar mais a presença do Senhor, a sua face, e desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. Bem, irmãos, peço ajuda aí, ajude por favor a compartilhar o link. Eu tentei aqui compartilhar no grupo do WhatsApp da igreja, não estou conseguindo. O WhatsApp não está abrindo pelo computador, então se eu conseguir entrar eu compartilho. Mas se você puder me ajudar, compartilhando aí o link no WhatsApp da igreja, eu agradeço àqueles que são membros da igreja, fazem lá parte do grupo e podem me dar esse auxílio aí. Bem, vamos orar, irmãos. Nós estamos iniciando mais esse momento de juntos, podemos orar ao Senhor. Quero convidar todos nós a fechar os olhos e orarmos ao nosso Deus. Pai querido, Deus amado, nós reconhecemos, ó Pai, que somente Tu és Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos que Tu sondas os nossos pensamentos, Tu conheces a intenção de nosso coração.
Absolutamente nada, Deus, está oculto diante da tua face. E por isso, ó Pai, nós podemos chegar diante de ti, ó Deus, confiando na obra de Cristo Jesus, nosso Salvador, para louvá-lo, exaltá-lo, render graças ao Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque podemos abrir nosso coração para o Senhor, podemos falar aquilo que temos sentido, pensado, temos, ó Pai, vivido, de modo que tu, ó Deus, tem grande compaixão e grande amor por nós. Ó Deus, que esse tempo agora que vamos estar compartilhando a tua palavra, esse momento de estudo seja proveitoso, que possamos, ó Pai, ouvir essas escrituras, crer nela, e ó Deus, e podemos ter uma vida condigna do teu evangelho. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos lá então, né? Hoje, dia 13 de janeiro, estamos aí já chegando à metade desse mês, com grandes expectativas para o ano de 2021. Nossa certeza é que Deus, que é soberano Senhor, e continua conduzindo todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Como é bom nós podermos prestar culto, adorar a Deus, um Deus que é soberano, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus que já provou o seu amor através da morte, do sepultamento, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra completa e perfeita. Bem, queridos, nós estamos nas quartas-feiras estudando a carta de Paulo a Tito. Ano passado, como os irmãos já bem sabem, estudamos 1ª e 2ª Timóteo, e esse ano, então, com a graça do bom Deus, haveremos de ter concluído o estudo de todas as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo. Isso é um feito extraordinário, porque como que é importante para a igreja do Senhor conhecer a palavra de Deus. Pois bem, vamos iniciar então, quero convidar a abrir a sua Bíblia, lá Tito, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Nós nos deteremos hoje na saudação que o apóstolo Paulo faz nessa carta a Tito, uma saudação extraordinária. E quando nós olhamos então para essa carta de Paulo a Tito, qual que é a grande ideia do apóstolo Paulo, né? Qual que é a intenção de Paulo a escrever esta carta para Tito? A grande ideia do livro de Tito... Oi? Obrigado, irmão. Tá vendo? Ele trouxe uma aguinha para mim. Então, assim, voltando aqui, qual que é a grande ideia do livro, né? Paulo tem por intenção, por propósito, quando escreveu essa carta a Tito. A grande ideia, irmãos, que fique bastante clara para que nos ajude no estudo dessa carta, é que a igreja ela deve estar em ordem e ser conduzida à maturidade cristã por meio de uma liderança irrepreensível e fiel à palavra. Quando Paulo escreve essa carta, todo o resumo dessa carta nós podemos com muita tranquilidade colocar desta maneira: a igreja de Deus ela deve estar em ordem. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Uma igreja em ordem, ela deve ser conduzida à maturidade cristã por meio de uma liderança irrepreensível e fiel à palavra. Nós podemos aqui pensar nessa palavra conduzida à maturidade cristã, como que no sentido de orientar, de dirigida, ser direcionada à maturidade cristã por meio de uma liderança irrepreensível e fiel à palavra de Deus. Então vamos mais uma vez orar para fazer uma leitura do texto bíblico, e após a oração nós estaremos provavelmente o estudo de Tito 1 a 4. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, a tua palavra, Pai, é de ser lida agora nesse momento. E precisamos, ó Deus, estar atentos a ouvir aquilo que o Senhor diz em sua palavra, para que tenhamos, ó Pai, uma fé bíblica, que possamos, ó Pai, chegar no pleno conhecimento, ó Deus amado, daquilo que o Senhor tem revelado nas Escrituras. Ó Pai amado, que possamos ser uma igreja, um povo, filhos que o amem e que façam a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, vamos comigo, acompanhe aí.
Paulo fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação, que foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, a graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Você percebeu o quanto que nessa carta o apóstolo Paulo, ao apresentar-se, ele está sendo muito claro quanto à missão que ele tem, o propósito de Deus em sua vida. E por isso que o tema dessa exposição nessa noite, queridos, como eu compartilhei já com vocês, a imagem, é a condução que necessitamos. A palavra condução aqui utilizada é uma ideia de a direção. Qual é a direção que necessitamos como povo de Deus? E à medida que nós estudarmos esse texto de hoje, a grande ideia desse texto é que os eleitos de Deus necessitam ser direcionados à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Então essa é a grande ideia do texto dessa noite. E para tanto, pensando nesse aspecto relacionado à condução, a condução que necessitamos, a direção que necessitamos, eu gostaria de perguntar a você para onde a sua vida está sendo conduzida. Pare e pense um pouquinho nisso agora. Reflita nessa questão. Para onde a sua vida está sendo conduzida? Pense um pouco sobre a fé. Que tipo de fé você possui? Que conhecimentos têm conduzido a sua vida? Quando pensamos nessas questões fundamentais, precisamos refletir ainda acerca de uma necessidade. Você tem certeza que a condução que a sua vida segue lhe dará o fim desejado? É muito importante pensarmos nisso, queridos, porque muitas vezes achamos e acreditamos que estamos na condução correta, estamos indo na direção correta. No entanto, os resultados não serão aqueles que nós imaginávamos. A palavra de Deus traz uma advertência, um alerta muito precioso. Lá em Provérbios 14, 12, o autor de Provérbios diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece correto, mas o seu fim conduz à morte. Provérbios 16, 25, um texto semelhante a esse, diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Portanto, diante desse fato de que na vida podemos estar indo a uma direção, sendo conduzidos para uma finalidade, no entanto, temos que questionar, temos que parar e refletir: será que essa condução ela é correta? Será que eu alcançarei os objetivos que eu tenho nesse caminho, nessa direção que sigo? Quando olhamos para esse texto em que o apóstolo Paulo fala a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3, nós vamos ter aí o apóstolo Paulo nessa saudação, apresentando-se, e nessa apresentação, de uma maneira extraordinária, Paulo ele diz acerca da sua missão. Observem bem, quem é o autor? Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que extraordinário, irmãos. Paulo, ele apresenta-se como servo, aqui a palavra relacionada àquele na qual não tem mais direito algum, aquele na qual não tem mais desejo algum, a não ser satisfazer o desejo de seu Senhor. Paulo é quem? Quem é Paulo? Paulo é servo. Servo de Deus. Ele submeteu, ele se rendeu absolutamente ao senhorio, à vontade de Deus em sua vida. E este que é servo de Deus, ele também é apóstolo de Jesus Cristo. Olha interessante como Paulo trabalha, porque ele diz que ele é apóstolo, ele é mensageiro,
ele tem uma mensagem, essa mensagem de Cristo Jesus precisa ser dada de uma maneira que seja fidedigna. Como apóstolo, a mensagem na qual ele tem a transmitir é uma mensagem que não pode haver equívoco algum. Então Paulo apresenta-se mostrando que ele é servo de Deus, não tem mais direito algum. Deus é o Senhor soberano sobre sua vida. Ele de fato rendeu-se à sua majestade, rendeu-se ao querer de Deus. E como servo de Deus, ele traz a mensagem de Cristo Jesus. Essa mensagem tem que ser transmitida de uma maneira fiel. Interessante observar então, quando ele faz essa qualificação de sua pessoa, ele mostra-nos qual é a missão. Então assim, qual é a sua missão como servo e mensageiro de Cristo, apóstolo de Cristo? Observe o versículo 2, versículo 1 ainda, e o versículo 2. Ele continua o versículo 1. Para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, aqui é extraordinário, porque quando Paulo fala essa palavra, ele diz para conduzir, ou seja, ele é servo de Deus, apóstolo de Cristo, e como sendo aquele que tem a mensagem, que tem que ser transmitida de uma maneira fiel, ele existe, ele é servo e apóstolo com que finalidade? A finalidade de conduzir, de direcionar. Amados, isso é muito importante. O termo ao qual Paulo aqui utiliza, a preposição no original, no grego, dá a ideia exatamente do que o fim almejado. Ele direciona, ele conduz para que se alcance o fim almejado. O objetivo para o qual tudo tende. Ou seja, Paulo, ele conduz, ele direciona para que a vontade de Deus seja feita. E então ele continua, olha só, para conduzir quem? Quem ele conduz para que a vontade de Deus seja feita? Ele conduz os eleitos de Deus. É extraordinário percebermos isso, queridos, sabe por quê? A doutrina da eleição não foi inventada pelos homens. A doutrina da eleição não foi inventada pelos teólogos. Não foi inventada por Calvino, por Armínio, não foi inventada por John Stott, não foi inventada por John Piper, não foi inventada por Agostinho, não foi inventada, mas a doutrina da eleição, ela é uma doutrina bíblica, uma doutrina esta que remete à ação soberana de Deus. E o sentido original do termo eleição, no grego, é exatamente aquilo que nós entendemos como selecionar, escolher. É interessante observar que os eleitos de Deus. Então, quem é o agente que elege? Quem é o agente que faz a escolha? O apóstolo Paulo coloca claramente, é o próprio Deus. Foi Deus quem escolheu. E Deus escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, quando falamos da doutrina bíblica da eleição, estamos falando de uma escolha soberana de Deus. Soberana, portanto, que pertence tão somente a Deus, e Deus o faz segundo o conselho de sua própria vontade. O apóstolo Paulo também, ao escrever aos Efésios, trata acerca desse assunto, lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Ele diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que extraordinário, irmãos. Paulo está mostrando aqui aos Efésios, corroborando com aquilo que ele disse a Tito, e também disse em tantas outras cartas, que Deus ele elegeu antes da fundação do mundo. Elegeu nele, quem? Nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Deus elegeu para sermos o quê? Dele. Nos separou. E ao nos separar, ele deseja que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Diante de Deus em amor.
O apóstolo Pedro também trata acerca dessa mesma doutrina bíblica, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, Pedro fala o seguinte: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em vosso favor. Ou seja, a doutrina da eleição diz respeito a essa escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo, escolha esta que Deus fez em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aquele que antes da fundação do mundo é o Cordeiro de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós olhamos para a introdução, a saudação de Paulo, é muito importante entender que o apóstolo Paulo se reconhece como servo, como apóstolo, que tem uma mensagem que precisa ser transmitida de maneira fiel. E como apóstolo, ele conduz, ele direciona os eleitos de Deus para quê? Então, a que condução os eleitos de Deus necessitam receber? Que condução a igreja do Senhor Jesus precisa ter? E aí, amados irmãos, é extraordinário olharmos aquilo que Paulo diz. Veja aí na sua Bíblia, no final do versículo 1, Paulo fala o seguinte: para a fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É extraordinário, irmãos, é muito lindo olharmos para isso aqui. Quando nós pensamos acerca da condução que necessitamos para a nossa vida, o que precisamos, o que necessitamos, sem a qual nós não podemos viver, é exatamente sermos conduzidos, sermos direcionados à fé e ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a maior necessidade do povo de Deus. O povo de Deus precisa ser conduzido à fé e ao pleno conhecimento da verdade. Isso é, portanto, inegociável. Quando Paulo, então, traz aqui esta palavra acerca da missão que ele tinha como apóstolo de Cristo Jesus, de conduzir o povo de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, isto é, em termos teológicos, ortodoxia. E o que é ortodoxia? É ter a fé e o conhecimento da verdade, de modo que seja correto segundo a revelação das Escrituras. Paulo então diz que a fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva ao quê? O que diz aí na sua Bíblia? A piedade. Amados irmãos, ser conduzido à piedade, então Paulo aqui ele trata da ortopraxia. E o que é ortopraxia? É agir de acordo com a doutrina. É ter práticas que sejam de acordo com a fé e ao conhecimento da verdade. Vejamos algo tão importante que Paulo está mostrando aqui acerca da sua missão como apóstolo de Cristo, que conduz a igreja, que conduz os eleitos de Deus. O que Paulo está mostrando é que a fé e o pleno conhecimento da verdade são inseparáveis à piedade. Paulo está mostrando que a piedade é inseparável da fé e do conhecimento da verdade. O que temos que entender, queridos, é que se você tem fé, se você tem conhecimento da palavra de Deus, obrigatoriamente você tem que ter piedade. Não há como desassociar, não tem como separar. Se você tem conhecimento, se você tem fé em Cristo Jesus e o conhecimento da verdade revelada por Deus em sua palavra, você terá uma vida de piedade. Se você tem piedade, você tem fé e conhecimento da verdade. É como, aqui vamos usar uma metáfora, é como fazer um café com leite. Se você mistura o leite e o café, eles se tornam inseparáveis. O que o apóstolo Paulo está mostrando é que a fé e o conhecimento da verdade não pode ser separado da piedade, e que a piedade, quem tem piedade, tem conhecimento da fé, tem a fé e conhecimento da verdade. Assim, diante desse fato, nós precisamos questionar a nós mesmos, precisamos fazer um autoexame.
se as práticas que temos, se o nosso modo de viver, se a piedade que evidenciamos é de acordo com a fé e o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Você precisa questionar a si mesmo se a sua fé e o conhecimento da verdade estão sendo de fato materializado em seu modo de agir, que decorre, que é precedido pelo seu modo de pensar e agir. O que o apóstolo Paulo então está mostrando é que a sua missão como apóstolo de Cristo Jesus, a condução dos eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. O que Paulo está mostrando aqui é exatamente a necessidade de haver a coerência entre a fé que professamos e as práticas e as obras que possuímos. Veja como que o apóstolo Paulo expressa essa preocupação no final de sua carta. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 14, ele vai falar o seguinte: os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. O que Paulo está mostrando é a necessidade de aplicar-se às boas obras, fé e boas obras, obras e fé. Como é importante entendermos que sem obras a fé é morta, disse Tiago. Como é importante nós entendermos que se nós não tivermos boas obras, nós deixaremos de dar frutos. Amados e queridos irmãos, isso é muito sério. Portanto, está claro que a intenção do apóstolo Paulo ao escrever essa carta a Tito era que os eleitos de Deus em Creta tivessem a condução correta para as suas vidas, que os cristãos em Creta fossem conduzidos à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. É exatamente isso, irmãos, que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus. Os eleitos de Deus necessitam ser conduzidos à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Então, o versículo 2, olha o versículo 2, sendo então agora, Paulo vai mostrar, não somente ser conduzido à fé e ao pleno conhecimento da verdade, não somente ser conduzido à piedade, mas também aqui no versículo 2, Paulo vai mostrar que é ser conduzido à esperança da vida eterna. Amados irmãos, como isso é precioso. Olha o versículo 2. Na esperança da vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quão precioso é para nós termos convicção e certeza da vida eterna. Nós não somos um povo que temos dúvida acerca da salvação que Deus nos dá gratuitamente em Cristo Jesus. Nós não temos dúvida e segurança da obra expiatória de Cristo Jesus por nós no Calvário, na cruz, quando ali crucificado, ele atraiu sobre o seu corpo o pecado, a maldição, e a palavra de Deus nos mostra de maneira tão bela e tão gloriosa, meus amados irmãos, a belíssima obra que Jesus Cristo fez para redimir o seu povo. A vida eterna, meus amados irmãos, é um tema muito importante para a nossa caminhada. Ter segurança da vida eterna. Você tem segurança da vida eterna? Se você morreu hoje, você tem certeza que Deus o aceitará no céu? Você tem certeza de que você foi aceito por Deus mediante a obra redentora de Cristo Jesus? Você tem certeza que Jesus Cristo, Ele é o seu único suficiente Salvador? Olha que importante. A vida eterna, portanto, amados e queridos, a inabalável segurança da nova vida que recebemos em Cristo Jesus e se viverá por toda a eternidade. Quando a palavra de Deus, melhor dizendo, quando a palavra de Deus fala de vida eterna, não fala somente do escatom, não fala somente na perspectiva futura, não fala somente na vida após a morte. Aqueles que estão em Cristo viverão eternamente com o Senhor, mas quando fala da vida eterna, é essa vida que é principiada aqui e agora. A vida eterna, ela é iniciada no momento em que nós somos regenerados.
No momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já passamos a desfrutar da vida eterna. O Senhor Jesus fala disto. É verdade sim que numa condição humana caída, no mundo caído e pecaminoso, mas nós já começamos a desfrutar do relacionamento de amor com Deus, nosso Pai. A convicção, queridos, de que aqui já começamos a desfrutar desta nova vida deve gerar uma reflexão sobre o que realmente é valoroso para a vida humana. Precisamos, portanto, diante desse fato, sofrer uma radical transformação. Por isso que o apóstolo Paulo, Romanos 12, fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, então, queridos, como isso é importante, a renovação do nosso modo de pensar, de sentir e agir, para que nesta vida peregrina, nesta vida transitória, nessa vida curta que temos aqui na Terra, possamos já, mesmo em meio às agrúrias e sofrimentos dessa vida, mas já podemos viver tendo prazer em Deus e viver para a glória de Deus. A vida eterna, portanto, consiste na comunhão ininterrupta com Deus. Jesus fala sobre isso lá em João 17:13. É a vida sem término. É a vida que viveremos por toda a eternidade. É a vida vivida em toda a sua abundância. É a vida de intimidade, de desfrutar da presença gloriosa do Deus Trino. Não haverá, portanto, mais o obstáculo para termos prazer e absoluta satisfação em Deus. Não haverá mais o pecado, não haverá mais a morte, não haverá mais os espíritos malignos, não haverá mais o medo, não haverá mais a frustração, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais doença. Enfim, não haverá mais nenhum resquício deste mundo caído, que foi amaldiçoado por causa do pecado, da queda, mas será um novo céu e nova terra. É isso que nós temos que parar e pensar, meus queridos. Quando Paulo escreve para Tito, aqui nessa saudação, ele está mostrando que ele, como apóstolo de Cristo Jesus, servo de Deus, ele tinha essa missão de conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, e também mostrando que este mesmo povo, na esperança da vida eterna, nós não podemos perder os olhos, tirar os olhos do céu, nós não podemos perder a esperança desta vida que já começamos a desfrutar, ainda de uma forma bastante limitada, é evidente, mas já começamos a desfrutar da comunhão, do relacionamento com Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós não podemos, como povo de Deus, ter medo da morte. Nós sabemos que vai chegar um dia que eu vou morrer, você vai morrer, não sabemos nem quando, nem como, não sabemos como Deus há de nos levar, não sabemos. Não sabemos se será pelo longo tempo de vida, não sabemos se será por alguma tragédia, por alguma enfermidade, nós não temos a mínima ideia. Para nós que recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós precisamos ter segurança, nós precisamos ter a esperança da vida eterna, dessa vida de absoluta, completa comunhão, satisfação em Deus. Essa satisfação precisa começar aqui na terra, enquanto peregrinos somos, e dela desfrutaremos em toda a sua grandeza e gloriosidade na presença do Senhor nosso Deus, quando daqui partimos. Então, olha que importante, Paulo já então mostrou para conduzir o povo de Deus, mas agora o versículo 3 ele vai mostrar o extraordinário. Olha o versículo 3. E no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Olha como, amados irmãos, é importante entendermos tudo isso, porque qual é o meio para se conduzir os eleitos de Deus? Qual é o meio que conduz o povo de Deus? Versículo 3 responde:
e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Como é glorioso, como é precioso, como é importante, amados e queridos irmãos, como povo de Deus, compreendermos que a condução do povo de Deus se faz mediante a pregação e o ensino da palavra de Deus. O como nós temos que entender o lugar central que a palavra de Deus deve ocupar em nossa vida. O quanto que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eleitos de Deus, necessitamos conhecer as Escrituras, crer nas Escrituras, praticar as Escrituras. O apóstolo Paulo está mostrando que a ortodoxia e a ortopraxia, elas são fundamentais para que tenhamos esperança da vida eterna, e este ensino, este conhecimento se faz pela pregação da palavra de Deus. Por essas razões, meus amados e queridos irmãos, nós temos que, como igreja, reconhecer que a pregação expositiva ocupa o lugar central para a edificação dos eleitos de Deus. O como é importante você, crente em Jesus Cristo, valorizar a pregação expositiva, desejá-la, preparar-se para quarta-feira, 20 horas, domingo, 9 horas, domingo, 19 horas, você está realmente com o seu coração, com a sua mente totalmente voltado, sedento em ouvir a exposição que é fiel à palavra de Deus. Por essa razão que a igreja precisa reconhecer que o principal ministério do pastor da igreja é pregar a palavra, ensinar a palavra, é direcionar a igreja do Senhor Jesus de acordo com a palavra. Como é importante a igreja reconhecer isso e valorizar isso, desejar isso, jamais perder esta prática. O povo de Deus precisa da palavra de Deus. Isto é inegociável. E esta foi a missão de Tito em Creta, conduzir o povo de Deus pregando a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo 3 versículos que Paulo fala a Tito acerca dessa missão que também era de Tito. Abra aí em Tito 2:1, olha só. Ele diz o quê? Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Dentre a missão que Tito teria de pôr a igreja em ordem, escolher presbíteros, ele também deveria falar, pregar, ensinar, orientar o que está em harmonia com a sã doutrina. Isso é extraordinário, irmãos. A essência do ministério pastoral é pastorear o povo de Deus com a palavra de Deus. Tito 2,15, olha o versículo 15. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo mostrando a Tito que a sua missão e Tito faria o mesmo que Paulo fez, e nessa missão de Tito ele deveria falar, ele deveria pregar, ele deveria ensinar, ele deveria então nesta fala exortar e repreender com autoridade, a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade. Se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você, sem dúvida alguma, reconhece a autoridade da Bíblia, e esta autoridade ela é inegociável.
Então, aqui o apóstolo Paulo está falando a Tito com toda a autoridade. Ele deveria exercer a autoridade que provém da palavra de Deus. Ninguém deveria menosprezá-lo. Tito 3,8, Paulo fala assim a Tito: esta palavra é digna de crédito, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procuram aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Mais uma vez aqui, aquilo que Paulo está falando no início dessa carta, a fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, fé e obras, ortodoxia, ortopraxia. Olha o quanto isso é importante, meus amados e queridos irmãos, para cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus. Quando nós examinamos a instrução que também Paulo dá a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Portanto, a orientação de Paulo a Timóteo é igual à orientação dada a Tito. E ambos deveriam pregar a palavra. Eles deveriam falar de acordo com a sã doutrina. Deveriam exortar, repreender com autoridade. Deveriam proclamar com firmeza. Como é importante para nós entendermos isso. Como é importante para a Igreja de Jesus Cristo reconhecer a autoridade da palavra de Deus, submeter-se à autoridade da palavra, render-se ao senhorio de Jesus Cristo e seguir aquilo que a palavra diz. Versículo 4, então, o apóstolo Paulo aqui, ele encerra a saudação e ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E aqui, meus queridos irmãos, é muito interessante vermos o modo como Paulo fala com Tito, mostrando quem é o destinatário desta carta. Paulo, então, apresentou-se como autor, mostrou as suas qualificações, o seu chamado, mostrou qual era a sua missão. Então, ele saúda a Tito, e os irmãos se lembram do que eu já disse semana passada, que Tito era um grande amigo de Paulo. Tito era a pessoa da mais alta confiança de Paulo. Lá em 2 Coríntios, nós temos aí vários momentos o apóstolo Paulo fazendo menção de Tito de uma maneira impressionante. O que nós temos então aqui é que Paulo saúda Tito, meu verdadeiro filho na fé. Tito, ele foi alcançado pela graça salvadora mediante a instrumentalidade de Paulo como aquele que pregou, e mediante a pregação de Paulo, Tito foi convertido, foi salvo. Tito, então, ele já há muitos anos de convertido, caminhando com Paulo. Tito era um pastor que já fora testado e aprovado em Corinto, lá na segunda carta Paulo vai mostrar isso. A sua idoneidade ministerial lhe permitia atuar nas frentes mais desafiadoras que Paulo tinha de tratar, e aqui no caso a igreja em Creta. Por isso que Paulo deixa Tito em Creta para colocar em ordem. Então, quem é Tito? Tito é um pastor maduro espiritualmente e pronto para avançar no serviço do Senhor. Aí então, queridos irmãos, quando nós olhamos para esse fato de que Tito é meu verdadeiro filho na fé, como fruto do próprio ministério do apóstolo Paulo, como nós já vimos semana passada, eu não vou me delongar muito aqui, porque toda explicação contextual já foi feita semana passada, os irmãos podem recorrer aí à gravação e assistir novamente. Então, quando nós olhamos para esse momento aqui, nós estamos no ano 50, nós estamos aqui no ano 66, mais ou menos, quando Paulo escreve essa carta, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Paulo vai falar que Tito seguiu as suas pegadas, lá em 2 Coríntios 12, 18. Olha que homem de libada reputação, um homem idôneo, um homem competente, um homem preparado para toda boa obra. Então, quando ele fala que é um destinatário, segundo a fé que é comum, não é a graça que é comum, a fé que é comum, ele vai saudar
graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amados irmãos, os irmãos já conhecem bem a palavra graça. Na semana passada, quando introduzi a exposição de Colossenses, eu detive um tempo precioso explicando aos irmãos o que é graça. Só farei aqui uma rápida lembrança, mostrando que o que é graça? Graça é o favor de Deus por meio de Cristo para com pessoas que merecem seu desfavor. É muito importante nós entendermos essa conceituação de graça, porque ela é completa. A graça é favor de Deus, por meio de Cristo Jesus, para com pessoas que merecem o seu desfavor. Então, quando nós compreendemos que a graça de Deus, quando nós compreendemos que o que nós merecíamos era o desfavor de Deus, e nós merecemos o desfavor de Deus por causa do pecado, por causa da nossa condição de morte espiritual sem Cristo, de rebeldia, merecemos a ira de Deus, merecemos a maldição, mas só que Deus nos amou primeiro, e Deus em Cristo Jesus nos resgatou, nos redimiu, nos comprou do mercado de escravos. Deus, Ele nos dá uma nova vida. Então, graça é favor de Deus por meio de Cristo para com pessoas que merecem seu desfavor. Assim, portanto, o que nós sabemos é que graça de Deus a temos porque Jesus se fez maldito em nosso lugar. Sobre a pessoa de Jesus, sobre o corpo de Jesus, naquela cruz, a maldição da lei foi derramada sobre ele. A ira de Deus, o Pai, foi derramada sobre ele. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Portanto, é por meio de Cristo Jesus, em virtude de sua obediência perfeita a toda a vontade de Deus, que recebemos as bênçãos que não merecemos. O que nós temos que entender então é que Cristo suportou nossa maldição e conquistou nossa bênção. Isso significa graça. Graça é a realidade, o fato que Jesus suportou a nossa maldição e conquistou a nossa bênção. Lá em 2 Coríntios 5, 21, Paulo vai dizer o seguinte: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus imputou o nosso pecado a Cristo e creditou a justiça de Cristo a nós. Deus tratou Cristo como nós merecíamos ser tratados, a fim de que pudéssemos ser tratados como Cristo merecia ser tratado. Isso é graça. Jesus, ele que conquistou o favor de Deus por nós. Se não fosse Cristo Jesus, queridos e amados irmãos, a sua morte expiatória, eu e você jamais receberíamos a graça de Deus. E aí então Paulo fala, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Agora aqui uma coisa importante, só pode experimentar a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus aqueles que são alcançados pela graça salvífica. Só pode viver na paz de Deus aquele que foi justificado em Cristo Jesus. O que nós temos que entender, queridos, é que sem regeneração não há paz com Deus. Sem perdão de pecados em Cristo Jesus não há paz com Deus. Sem a morte e crucificação do seu velho homem com Cristo não há paz com Deus. Sem a nova vida em Cristo Jesus, sem ser nova criatura, não há paz com Deus. Portanto, é preciso nascer de novo para se ter paz com Deus. E eu lhe pergunto, você tem paz com Deus? Você tem convicção de que a obra de Jesus Cristo na cruz é suficiente para a sua justificação, ou seja, você ser aceito por Deus, Pai? Você verdadeiramente crê que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é para o perdão de todos os seus pecados? Então, querido, se você crê nisso, jubile-se, alegre-se, louve, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele fez uma obra maravilhosa para nos salvar e nos redimir. Se alegre no Senhor, a despeito de tantas aflições, sofrimento,
penúrias que passamos na vida, desgosto, dissabores, tristezas, mas alegre-se no Senhor, porque se você foi alcançado pela graça, a graça de Deus, você tem paz com Deus. Não há coisa mais preciosa do que termos paz com um Deus que é santo, santo, santo. Então, queridos amados irmãos, quando nós olhamos para essa saudação de Paulo, uma saudação extraordinária, nós reconhecemos aqui que os eleitos de Deus necessitam ser conduzidos à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. A vontade de Deus, como bem disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, 2 Pedro 3,18, é: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém, disse Pedro. O que eu quero, meu amado irmão, minha querida irmã, não seja um crente em Jesus que viva de forma estagnada e infrutífera. O estudo desta carta de Paulo a Tito mostra-nos que a fé precisa ser acompanhada de obras. A fé e o pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Você precisa dar frutos dignos de arrependimento. Você precisa estar comprometido com a obra do Senhor. Você precisa servir no serviço do Senhor. Não fique parado, não fique acomodado. Você tem dons, tem talentos, tem habilidades para executá-los, para utilizá-los para a edificação da Igreja de Deus. É preciso crescer na fé e no conhecimento da verdade, é preciso crescer na prática da palavra de Deus, é preciso ter convicção da vida eterna e dedicar toda a sua vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que esse estudo seja muito proveitoso para a sua vida, que você possa refletir em tudo que tem ouvido, que tem aprendido, e essa reflexão seja evidenciada nas mudanças de atitudes, na mudança do modo de pensar, de sentir e agir, de modo que em tudo Deus seja honrado e glorificado. É isso aí, meus irmãos. Que bênção, que Deus te abençoe, que você possa ser uma pessoa comprometida com a obra de Deus e realmente fazer o seu melhor para a glória de Deus. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por esse tempo em que paramos para ouvir a palavra do Senhor. É Deus que foi falada por Paulo a Tito e nos fala também nessa noite. Como é bom, Pai, sabermos que céus e terras passarão, mas a Tua palavra nunca há de passar. E sabemos, ó Deus, que mesmo que o Senhor Jesus ainda leve 1000 anos para voltar, a Tua palavra ainda continuará a ser pregada. E existirá, ó Pai, o ano 3021 e verão aqueles que continuarão a pregar e anunciar a Tua palavra. Mas sabemos também, Pai, que estamos aguardando o cumprimento da promessa do que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Ó Deus, não sabemos como vai ser esse encontro com o Senhor, se vai ser pela nossa morte ou se será pela segunda vinda de Cristo Jesus. Mas o que queremos, ó Pai, enquanto aqui peregrinos somos, é termos uma prática fiel à Tua palavra. É verdadeiramente, ó Deus, servirmos e trabalharmos para a edificação da Tua igreja. Podemos, ó Pai, ser instrumento em Tuas mãos para a salvação de pecadores que ainda estão perdidos. Usa-nos, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite, bom descanso. Se Deus permitir, domingo, 9 horas, estaremos juntos estudando Colossenses, dando continuidade à exposição no livro de Colossenses. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.